Olá, meu amigo, minha amiga, família linda, maravilhosa e abençoada. Como eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, então eu quero dizer aqui para você: bom dia, boa tarde e boa noite. No vídeo de hoje, eu quero deixar um alerta para todos aqueles que seguem uma religião, para todos aqueles que procuram uma religião, porque todas as religiões são boas. A gente vê, às vezes, muitos comentários de pessoas preconceituosas, né? Dizendo que a minha religião é a única, a verdadeira. As outras são erradas. Lá na frente nós vemos outro dizendo: a minha igreja é a verdadeira, a certa. As outras estão todas erradas. É muito comum a gente ouvir essas pessoas falando estas coisas. E aí você vai numa igreja, não está bem, você confere na Bíblia, está fora da Bíblia, você vai na outra igreja, confere na Bíblia, também está fora da Bíblia, você vai na outra igreja, confere na Bíblia, também está fora da Bíblia, e aí você fica pensando: puxa, por que que esses pastores não falam aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus mandou? Por que que Jesus mandou falar de uma maneira, fazer de uma maneira, e eles fazem de outra maneira, eles falam de outra maneira? E aí você descobre que aquele cidadão que ali está se passando por pastor, por apóstolo, por missionário, por bispo, por padre, por ancião, seja o que for. Ele é um enganador. Ele não está falando aquilo que Jesus mandou. Ele está falando por conta própria. Portanto, nós vamos desmascará-lo, e você, como é uma pessoa correto, você que é uma pessoa que sabe que as coisas de Deus não são brincadeiras, as coisas espirituais de Deus não podemos fazer comércio, e as coisas espirituais do Eterno não podem ser distorcidas. Você concorda comigo? Então, nós vamos mostrar para você que a igreja que você frequenta e que o pastor que prega na tua igreja, ele é um enganador. Ele está te enganando por causa do dinheiro. Mas eu gosto de falar e mostrar provas, provas, provas e provas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro histórico de Marcos, capítulo 16, verso 14. Por que que eu falo livro histórico? Porque não é evangelho. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foi outras pessoas. Nós nem sabemos quem foi. Então ele conta uma história. É um livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas, João são livros históricos que contam história de personagens que existiram. Correto? Então vamos lá. No livro histórico de Marcos, capítulo 16, verso 14, diz assim: a ordem
para a evangelização. Não é culto, não. Não é culto, é evangelização, é diferente. Finalmente, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Aos 11, aqui Judas já tinha traído, já tinha se enforcado, já era. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles viram Jesus ressuscitado, mas ninguém acreditou. Assim como eu não acredito, assim como você também não acredita. Você viu? Viu? Não, não viu. Pois bem. Verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem que disse ide? Jesus. E para quem que ele disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Para os 11 que estava lá com ele após a ressurreição dele. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqui que você consegue diferenciar o falso do verdadeiro, a treva da luz. Aqueles que creem, você crê? Você crê em Jesus? Você tem certeza absoluta? Então nós vamos fazer a prova. Olha, aqueles que creem em meu nome, nome de quem? De Jesus. Aqueles que creem no nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18. Pegarão em serpentes. Serpente é cobra, venenosa. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Coisa mortífera é veneno. Veneno. Então ele pode beber veneno que não vai acontecer nada com ele. E se colocarem as mãos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está escrito na Bíblia, a ordem que Jesus deu para os 11. Então, para você saber se o seu pastor, se o cara que está na frente da igreja, se o cara que está orando por você, se o cara que está pegando o seu dízimo, se o cara que está chamando você para se batizar, se o cara que está dizendo para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se o cara que está dizendo que você tem que ter uma igreja para congregar, ele tem que ter isso aqui, ó, essas referências. Aqueles creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pois bem, aí na igreja onde você congrega, onde você vai, onde você toma ceia, onde você paga o dízimo, onde você ora, onde você canta, bate palma, o pastor daí, ele coloca a mão sobre os enfermos e eles são curados? Tem alguém doente aí na igreja aonde que você congrega? Tem algum enfermo aí na igreja onde você congrega? Tem algum enfermo na família, na sua família, que você que congrega na igreja? Você sabe aonde tem uma pessoa doente, enferma, endemoniada? Então você vai levar essa pessoa lá e ele vai colocar as mãos sobre a cabeça e ele vai curar o doente, o canceroso, o leproso, o paralítico, o cadeirante, não importa o tipo de enfermidade que ele tiver. Mas mesmo assim, ele curando as pessoas, você ainda tiver dúvida, então você pega um copo de veneno. Veja bem, eu não estou mandando você fazer, eu estou repetindo aquilo que Jesus disse, ó. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Então você pega um copo de azudrim e dá para ele. Fala, pastor, irmão, pastor,
Pastor, vem cá, o senhor crê em Jesus? Eu creio. Bebe isso aqui então. O que que é isso? É azudrim. Ah, mas isso é veneno. É veneno. Mas Jesus falou que aquele que cresce no nome dele, se bebesse alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Então, o senhor bebe. Se o senhor morrer, se o senhor não morrer, é porque o senhor crê em Jesus. Se o senhor morrer, é porque o senhor não crê. E se o senhor não crê, é porque o senhor é mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo. Você concorda com a Bíblia? Porque se você não concordar com a Bíblia, você pode pegar ela e jogar fora. Porque eu não concordo, ok? Um forte abraço e até a próxima.